professora Áurea Santos, da disciplina de Inglês Instrumental. Hoje nós vamos iniciar a nossa segunda semana de atividades de conteúdo. Então, deixa eu colocar aqui para vocês a apresentação da segunda semana. Temos aqui, então, material da nossa segunda semana de aula. Bom, nesta segunda semana, nós vamos trabalhar diferentes tipos de leitura, para que vocês consigam identificar, né, de acordo com os objetivos de vocês ao ler o texto, conseguir desenvolver uma leitura diferente. Eu quero uma leitura completa, profunda, detalhada, que eu quero entender todos os parágrafos do texto, ou eu quero uma leitura em que eu vou pegar só a ideia principal do texto, né? Só retirar algumas informações específicas. Então, nós temos aqui, na aula anterior, nós trabalhamos estratégias de leitura importantes para a compreensão do texto. E agora estudaremos tipos de leitura, correlacionando-as com as estratégias que nós estudamos, para ampliar a capacidade de compreensão de textos. Então, quando a gente estuda diferentes tipos de leitura, nós temos que conhecer essas leituras e a finalidade, relacionar ideias, estabelecer referências para fazer predições, ou seja, deduzir o significado das palavras e expressões com base no contexto. Então, a primeira estratégia técnica de leitura que nós chamamos, nós usamos a técnica de skimming, que é uma técnica de leitura rápida e superficial do texto, para se extrair a sua ideia geral. Como assim rápido? Não é que você vai ler correndo o texto, mas que você vai correr os seus olhos pelo texto, observando, identificando, riscando, marcando as palavras que você conhece, aquelas que são parecidas com o português, observando as que se repetem. Mas tem outras que eu não sei o significado. É para você passar por elas. É para você se apegar àquelas que você consegue identificar o significado, aquelas que você conhece. Então, essas são parecidas com o português. Para daí você conseguir ter uma ideia geral do que o texto está falando. Nessa leitura skimming, nós não vamos aos detalhes do texto. Não dá nem para fazer isso, porque você vai precisar de outras informações dentro do texto. Como a ideia é que você olhe as palavras que parecem em português, aquelas que você conhece, outras informações que nós vamos já ver sobre o texto, não vai dar para você pegar o dicionário e traduzir o que você não sabe. É só uma leitura inicial. Porque um texto, na verdade, você lê esse texto 2, 3 vezes. Então, a primeira leitura é essa, para você se familiarizar. Então, você faz essa leitura passando os olhos sobre o texto, lendo algumas frases aqui e ali, procurando conhecer certas palavras e expressões que sirvam como dicas para a obtenção de informações sobre o seu tema. Esta técnica envolve os elementos periféricos. Como assim? Você vai olhar o título, você vai olhar se tem um subtítulo, você vai olhar o formato desse texto. Ele é um parágrafo, ele é uma lista com tópicos, tá? E você vai olhar se tem alguma figura, algum gráfico, alguma tabela, que é o que a gente chama de informação não verbal. Bom, como é que você começa essa leitura chamada skin? Pega o texto, você lê o título para identificar o que o título está dizendo. Depois, estar atento às palavras cognatas e conhecidas para refutar ou aceitar a informação apresentada no texto. Então, depois que você lê o título, você começa a ler o texto, observando as palavras cognatas e conhecidas, você começa a absorver o que o texto está falando, né? Você verifica se existe no texto alguma figura, indicação gráfica, por exemplo, números. Você pode observar se tem numerais, né? Se tem alguma abreviação, letras maiúsculas, né? Informações que se destacam. Leia o texto rapidamente, ignorando as desconhecidas. Então, você não vai nessa leitura, você não vai olhar para as palavras desconhecidas nem traduzir tudo. O objetivo é que você faça uma leitura inicial, superficial, sem se aprofundar no texto. Bom, depois que você faz essa primeira leitura, normalmente você volta e faz uma segunda. Ou você lê perguntas, se o texto tiver perguntas sobre ele, você lê perguntas
e volta ao texto para procurar essas respostas. Ou seja, você vai ler o texto em busca de uma informação específica. E quando a gente faz esse tipo de leitura, a gente faz o que eu chamo de scanning, o que nós chamamos de scanning no inglês instrumental. É o que? É ler o texto em busca de uma informação específica. Na aula passada, nós lemos um texto que falava sobre o cassino. E nós fizemos essa leitura sem nem ter dado nome a ela. Porque lá nós tínhamos que responder algumas perguntas, como qual é o telefone do cassino? E a gente ia ao texto, procurar só o telefone, não precisava ler de novo o texto. Quanto custa o ingresso para entrar no cassino? Nós voltamos ao texto para procurar só onde estava a informação do valor do ingresso. Então, é uma informação muito específica. Através desta técnica, o leitor seleciona informações que são relevantes para o seu propósito de leitura, recorrendo principalmente ao corpo do texto, não apenas para identificar a ideia geral, mas também para compreender os argumentos ou ideias principais. Como é que nós fazemos essa leitura de scanning? Nós lemos o título, observamos as imagens, se houver, ler as perguntas referentes ao texto. Normalmente, quando você for ler um texto, você vai ter que responder perguntas sobre ele. Por quê? Porque pode ser um exercício, pode ser uma prova, né? Quando não houver perguntas, você vai pular essa parte das perguntas, mas você vai ler o texto em busca de algumas informações muito específicas. Localizar as respostas no texto e ignorar as palavras desconhecidas. Aqui nós continuamos sem usar o dicionário e o tradutor. A não ser que seja mesmo assim uma palavra muito complicada e que está realmente fazendo a diferença para entender o texto. Vamos seguir. Depois de você identificar a ideia geral, identificar palavras que parecem com português, palavras que você conhece, você começa a fazer algo que é muito natural. Você começa a fazer predições. Você começa a deduzir o significado de uma palavra que você não conhece. Isso é natural, a gente vai fazendo isso naturalmente. Você examina os elementos do texto a fim de prever o tipo de informação contida no texto, antecipando assim a determinação do seu conteúdo. Com base nas pistas linguísticas fornecidas pelo autor do texto no decorrer da leitura, o leitor vai confirmando ou não as previsões feitas. E isso a gente consegue fazer muitas vezes com a ajuda do conhecimento prévio, que é um conhecimento que você já tem sobre aquele assunto. Então, quando você vai ler um texto sobre o exemplo da aula passada, cassino, você nunca foi no cassino, provavelmente. Mas você já ouviu falar, você já viu um filme, uma série, então você já tem uma noção, você já tem um leve conhecimento prévio daquele tema. Porque aí você consegue deduzir, cassino só funciona à noite. Pessoas menores de idade não podem frequentar um cassino. Isso é informação prévia, que quando você lê o texto, você só confirma essa informação. Então, a compreensão de um texto depende em grande parte do conhecimento que o leitor já possui e que se encontra armazenado em sua memória, o seu conhecimento prévio. Esse conhecimento resulta da aprendizagem acumulada com base nas experiências vivenciadas pelo indivíduo ao longo do tempo e pode ser acessado para auxiliar na assimilação de informações novas, na, na, pode ser acessado para auxiliar na assimilação de informações novas. Conhecimento prévio é um recurso fundamental no processo de compreensão, pois possibilita a formulação de hipóteses e inferências pertinentes ao significado do texto. Bom, inferência consiste em deduzir ou supor algo combinando evidências do texto com conhecimento prévio e a própria experiência. A inferência é uma estratégia de leitura, mas também é uma habilidade complexa que está envolvida em muitos outros tipos de estratégia. Por quê? Porque você precisa ter o conhecimento do texto para poder fazer uma inferência. Não é uma habilidade isolada. Ao contrário, ela sempre ocorre paralelamente a outras habilidades, porque no erro de português. Existem muitos tipos de inferência. Por exemplo, você vai deduzir o significado de palavras desconhecidas a partir de pistas contextuais. Dedução da função gramatical de uma palavra desconhecida. Identifica características de personagens.
detalhes de um cenário, detalhes de eventos, relacionamento do que acontece no texto. Então, você, à medida que lendo, você vai começando a inferir o significado das palavras, o contexto, o que que vai acontecer, do que esse texto está falando, o que que ele vai falar assim, né? Porque o texto ele tem uma sequência lógica. Se for um texto como matéria de jornal, esse texto ele vai contar o evento, vai dar uma introdução, vai dizer às pessoas envolvidas o que foi que aconteceu e o que poderá acontecer, né? O texto ele tem uma sequência lógica. Outra técnica de leitura é a seletividade. Consiste em extrair do texto somente o que é relevante ao objetivo da leitura, identificando os pontos principais, ou seja, você seleciona as informações que são importantes para você utilizar, né? Você quer responder uma pergunta? Você vai selecionar no texto a resposta para aquela pergunta. Você quer encontrar no texto o nome de personagens? Você vai selecionar essa informação, tá? Então, o que que eu quero desse texto? Eu quero retirar uma informação do primeiro parágrafo, eu quero retirar os nomes dos personagens, eu quero retirar datas, dados, tá? A leitura consiste em detectar os pontos principais e, consequentemente, explorar informações significativas. Bom, para isso, é importante que a gente identifique diferentes tipos de texto, né? Gêneros textuais diferentes, porque cada gênero textual tem uma especificidade. Então, gêneros textuais são tipos de texto cuja função comunicativa é reconhecida social e culturalmente em determinada comunidade. Ou seja, são textos em que nós, como comunidade, nós reconhecemos as suas características. Por exemplo, o exemplo que eu citei anteriormente foi o da receita culinária, nós vamos falar dela já já novamente. É uma receita culinária. A mente de vocês, vocês já começam a pensar, a receita culinária tem um título do alimento que vai ser feito, comida, prato que vai ser feito, depois tem uma lista de ingredientes e um modo de preparo. Nós, como comunidade, reconhecemos essa função. Os gêneros textuais também se caracterizam por organização, estrutura gramatical, vocabulário específico, né? Reconhecer o gênero de um texto significa ter conhecimento do seu formato, do seu layout. Então, eu reconheço o formato de uma receita, tem a característica que é só dela. Então, o que que tem nela? Uma lista de ingredientes e um modo de fazer. Agora, se eu faço um trabalho acadêmico, um TCC, um artigo, e eu tenho que escrever um resumo desse trabalho, ele tem uma estrutura que só ele tem. Ele, por exemplo, não vai ter uma lista de ingredientes. Isso. O que que tem no resumo de artigo de revista científica? O objetivo da pesquisa, como essa pesquisa foi feita, a metodologia, os resultados que eu alcancei com a pesquisa e a conclusão desse estudo. A familiaridade com o gênero textual possibilita ao leitor efetuar leituras mais eficientes e direcionadas, pois permite localizar informações mais rapidamente. Então, nós temos aqui um primeiro exemplo. Que tipo de texto é esse? Né? Nós temos um título e temos algumas palavras cognatas, parecidas com português. Então, no título eu tenho salad, que é cognata, e tenho ingredients, uma lista de números, quantidades e os itens que serão utilizados. Vamos ver se tem algum item cognate ou conhecido, né? Alguém conhece potatoes, alguém conhece strawberries, né? Garlic, olive oil, esse aqui, lembra? Salt, pepper. Então, temos vários ingredientes e suas quantidades. Logo em seguida, nós temos as instructions, modo de preparo. E na ordem, números de 1 a 9, em ordem. Então, nós temos a primeira informação, a segunda, terceira, e assim por diante. E aqui nós vamos precisar ter um pouquinho mais de vocabulário sobre alimentos, para poder identificar o que está sendo feito, por exemplo, water,
com beets, potatoes, tá? De forma que, pelo formato, pelo layout do texto, a gente consegue identificar. Isso aqui é uma receita culinária, né? Vamos ver o segundo texto. Nós temos drug facts. Drug é uma palavra cognata, mas ela, em inglês ela pode ter dois sentidos, tá? Pode ser drogas, mesmo as ilícitas, mas pode ser também medicamentos. Então, aqui eu tenho drug facts, ingrediente ativo, olha que palavras cognatas, expectorant, essa palavra é cognata, não é? Nasal descongestant, também é cognata, então descongestante nasal. Isso é associado aqui. Uses, para que que a gente usa? Ask a doctor, doctor é cognato, né? Pharmacist também cognato, farmacêutico. Algumas outras informações, directions, adults é cognato. Temos aqui, take 2 tablets every 4 to 6 hours. Cada 4 a 6 horas. Que é isso, não é isso? E temos outros ingredientes que não são ativos, tá? Então, que tipo de texto é esse? Tem quantidade, tem a informação do que seria. Então, ele é uma bula de remédio. Isso. Observe o formato do texto. Aqui nós temos um outro. Esse aqui, observe que tem essas palavras em destaque, e para cada uma delas tem várias informações. Essa tá fácil, não é? É um dicionário, né? Aqui, gosto de uma letra muito pequena, mas dá para identificar. Nós temos uma data, nós temos uma pessoa, né? Para quem estou me dirigindo a uma pessoa, saudação, o conteúdo da assinatura e eu, no caso, né? A pessoa que escreveu o quê? Carta. Se você observar esse formato, ele também é muito parecido com o e-mail. Quando você manda um e-mail para alguém, você não escreve a data, mas você cumprimenta a pessoa, senhor, senhora, né? Escreve o seu conteúdo e depois você assina, atenciosamente. Isso. Nós temos aqui um título e letras bem grandes. Temos o texto em colunas, né? Isso é importante. Temos uma imagem, fala de alguém, entre aspas. Então, o que que eu tenho aqui? Então, o nome da publicação, a data, matéria de jornal, né? Mais um. Nós temos aqui o título, nome das pessoas, titulação, doutor, abstract. Abstract já é um gênero textual. Abstract é o nome que nós damos para um resumo de artigo científico, tá? Quando nós escrevemos o resumo em inglês, nós chamamos de abstract. Certo? E esse gênero textual ele é um pouco diferente dos outros, porque ele não tem um texto corrido, ele tem palavras soltas, não é isso? Grande, colorido, para chamar a atenção, imagem, algumas informações muito importantes, como, por exemplo, ó, 50%, 50% off, tá? Uma data, contato, endereço. O que que é isso aqui? O que que parece isso aqui? Isso está divulgando um panfleto publicitário. Mais um. Aqui nós temos uma imagem, né, de um atleta, talvez seja conhecido, mas o nome dele está aqui, o Usain Bolt. E aqui nós temos ele. O que que um atleta precisa, não é? Para se destacar? Boa forma física, energia, uma vida saudável, isso. E aqui nós temos uma informação, no artificial. Não tem o que artificial? Colors, sweeteners, flavors.
cores, então não tem cores artificiais, ou seja, isso aqui não é artificial, isso é natural, ó. A marca, uma chamada, né? Mas você vê que diferente do anterior, não tem, por exemplo, a ideia de porcentagem, de vender diretamente, né? De anunciar um evento. Aqui é uma propaganda do produto, provavelmente numa revista, ou um pôster, né? Um desses cartazes que a gente encontra na rua, nas paradas de ônibus, né? Nos outdoors, né? Bom, agora vamos lá. Nós temos agora uma atividade para fazer aqui. Observando, lembrando que nós vimos aqui os tipos de leitura, skimming, scanning, inferência, predição, seletividade, né? Vamos ver o que nós podemos fazer nesse exercício. Observe que tem uma imagem. Essa imagem tem o rosto de uma criança, é isso. E no perfil, né, de lado, ele indica essa região do rosto. E tem uma setinha indicando, dizendo o nome dessa região. São palavras cognatas, né? Glândula parótida, essa região. Bom, aí vamos ver o que diz o texto. Mumps is one of the most common viral diseases of childhood. Isso aqui, que eu não sei o que é, comum, viral, é viral. O que é viral? Viral de vírus? Então, será que é uma doença? Para tirar a dúvida, você lê a pergunta. Que doença é descrita no texto? Então, o texto está falando de uma doença. Uma doença viral de quê? Childhood. Ah, childhood eu não conheço, mas conheço child. Child é o quê? Tem a ver com criança. Então, isso aqui tem a ver com criança. É uma doença viral das crianças, né? Da infância. O vírus ataca o quê? Onde? Essa informação que está na imagem. Então, o vírus ataca a glândula parótida. Onde fica essa glândula parótida? Aqui, perto da orelha. Como é a orelha em inglês? Ear. Então, o vírus ataca essa região, né, próxima à orelha, e produzindo alguma coisa na face. Bom, eu já tenho algumas informações que podem me ajudar. É uma doença comum das crianças. O vírus ataca essa região do rosto. Então, vamos tentar identificar. Será que é catapora? Aí nós vamos usar o nosso conhecimento prévio de doenças da infância, né? Catapora atinge crianças, mas ela tem essa característica? Coqueluche, sarampo, asma, qual delas tem essa característica de atingir essa região? Isso. Então, você vê que você pode identificar, olhando a pergunta, isso é scanning, fazendo essa leitura rápida, isso é skimming. Isso. Vamos ver um outro exemplo. Esse exemplo, nós temos aqui embaixo a informação de onde ele foi retirado. Guia turístico de Washington, D.C. Panfleto turístico, livreto turístico, pode ser. E aqui nós temos a indicação de uma tour, né? Tour, passeio, na área Capitol Hill, que é relacionada a essa imagem. Então, temos uma dica, já que é um panfleto turístico, ele vai me dar dicas de turismo. E aqui nós temos uma dica de walking tour, walking, caminhando, né? Então, eu posso fazer um passeio caminhando por esses lugares. E o que que eu quero? Eu quero saber o horário em que eu posso visitar cada um desses lugares. Por exemplo, Capitólio, que US Capitol. Que horas eu posso visitar o Capitólio? Temos um horário aqui, de 9 às 3h45 da tarde. A Biblioteca do Congresso. Mas um texto, biblioteca? Não, eu encontrei aqui library. Isso é biblioteca? É. Parece livraria, mas é biblioteca. Então, eu tenho um exemplo aqui de um falso cognato. Parece, mas não é. Na Biblioteca do Congresso, eu posso visitar que horas? De 9
às 4 da tarde. AM, PM, manhã, tarde. Antes do meio-dia, após o meio-dia. E o jardim botânico? Botânico é uma palavra combinada, não é? Botânico. Que horas eu posso visitar o jardim botânico? Em julho, especificamente. Junho, agosto, setembro, maio. Eu tenho 2 períodos. Julho está nesse período. E julho eu posso visitar de 9 às 9. Isso. Próxima pergunta. Qual é o número de livros existentes na Biblioteca do Congresso? Voltamos ao texto para pegar uma informação específica. Então, eu tenho aqui, contém, eu vou conter 72 milhões de books, manuscritos, documentos. Books, né, que é conhecida? Livros. Então, 72 milhões. Isso. Em que circunstância o Salão da Corte Suprema não pode ser visitado? Ó, Corte Suprema ou Supremo Corte. Eu posso visitar entre 9h30 e 3h30, mas há uma exceção quando eu não posso visitar. Então, eu tenho aqui essa informação. Exceto corte em sessão. Então, quando estiver acontecendo uma sessão, não vou poder entrar para fazer o passeio lá. Né? Observe que nós vamos ao texto em busca de uma informação específica. Isso. E o mesmo com esse texto C. O texto que foi retirado também de um folheto informativo, esse já não é turístico, né? Health Eating. Vamos ver do que se trata. Algumas palavras conhecidas, o cognato já no início, sódio, substância muito presente em vários alimentos, no sal, principalmente, né? Então, sódio, esse nutriente essencial. Né? E há um mínimo requerimento, ou seja, um mínimo requerido de apenas 220 miligramas de quê? Sódio, estamos falando de sódio. E, logo em seguida, depois de falar de sódio, né, naturalmente, que há algumas comidas trazem sódio naturalmente, nós temos aqui uma tabelinha com alguns alimentos, a quantidade desses alimentos, quanto de sódio cada um deles tem. Tá? Então, vamos ao texto, as perguntas. Qual é a quantidade mínima de consumo de sódio, de acordo com a Organização Americana? Consumo. Então, nós temos aqui a FDA, que é uma organização americana, ela determina que o mínimo é 220 miligramas. E aí, alguns alimentos já têm quase isso naturalmente. Por exemplo, que alimentos contêm sódio na menor quantidade, na maior? A menor quantidade que nós temos aqui é 59 miligramas. É o quê? Egg. O que é egg? Ovo. Então, um ovo já tem 59 miligramas de sódio. E qual tem a maior quantidade? Bife. Bife, que é carne vermelha, carne bovina. Ele é o que tem mais sódio, naturalmente, sem adicionar nenhum pitadinho de sal. E qual o alimento com aproximadamente a quantidade mínima de sódio recomendada? Se a quantidade mínima é 220, qual alimento tem próximo a isso? 219, esse alimento aqui, scallops, que é um molusco, né? Vieiras, umas conchinhas. Outro que está muito próximo é celery. E celery é um legume, né? Aipo. Então, observe que você olhar as perguntas e ir ao texto procurar as respostas, para isso, você não precisa necessariamente traduzir todo o texto. Você precisa entender o mínimo do texto, né? Observar as palavras que aparecem em português, aquelas que são conhecidas, algumas que se repetem, ó, sódio se repete, sódio, sódio. O texto está falando de sódio, de sal. Isso? Bom, encerramos aqui a nossa segunda aula. Vocês terão aí as atividades complementares para responderem e uma atividade avaliativa, né? Certo?
essa atividade complementar, é, deixa eu abrir aqui a atividade complementar, vou mostrar para vocês, essa, né? Tem um exercício, tá? Um pequeno texto, algumas perguntas sobre esse texto, sobre significados de palavra também. Essa é a atividade complementar da semana, dessa nossa semana, certo? Ok? Então, essas são algumas das atividades. Revisem o conteúdo, façam as atividades. Se tiverem dúvida, mandem suas dúvidas, tá? E é isso. Até a próxima.